Oi, gente, eu sou a Rayane, criadora do projeto Proteção à Vida e estudante de psicologia. Olá, galera, meu nome é Pamela, sou nutricionista e hoje a gente está aqui para fazer aquela live que prometemos já tem um tempo, referente ao estado psíquico e alterações nos hábitos alimentares. Será que o que comemos altera as nossas emoções, nosso estado psíquico, ou até mesmo as nossas emoções podem alterar a forma que a gente alimenta? Gera uma dúvida. Com toda certeza, a resposta é sim. Inclusive, temos uma coxinha aqui de almofada para usarmos de exemplo. E para muitas pessoas, a psicologia e a nutrição não têm nada a ver, mas na realidade é que tem tudo a ver. Porque quando uma parte do seu cérebro é afetada, o seu corpo também é afetado. E quando você está triste, você pode comer compulsivamente ou não comer. Automaticamente isso prejudica o seu corpo. E quando você está feliz, você tende a comer compulsivamente. E por isso que eu vou comer várias coxinhas dessas depois. Enfim. Bom, vamos falar a primeira emoção, que é referente à tristeza. A tristeza faz com que o nosso corpo desacelere, principalmente a questão cognitiva, motora. A gente tem uma falta de interesse. Ela, como o medo também, ele acaba suprindo a nossa vontade de comer. Então, o medo e a tristeza faz com que a gente não tenha apetite. Um exemplo é o luto. O luto, quando a pessoa está de luto, está com aquela tristeza aguda, ela não sente vontade de comer, ela não quer comer, ela passa dias sem comer, muitas vezes. E o medo é a mesma coisa. A pessoa que está com um medo extremo, ela não tem esse apetite, essa vontade de comer. E vale reforçar que o luto não é só quando a gente perde um ente querido, mas o luto pode acontecer, por exemplo, quando você perde um emprego ou quando termina um relacionamento. Aí você deve estar se perguntando, Pamela, mas quando eu tô triste, eu quero ficar na frente da televisão comendo pipoca, chocolate, enfiar a cara no sorvete. Bom, existem pessoas que em vez de ter a falta de apetite, tem uma compulsão alimentar. A pessoa ela tá com zero fome, porém o que ela quer é suprir aquele vazio comendo, pegar o prazer que ela às vezes não encontra em um outro lugar naquele momento e achar na comida. Isso é porque a comida, o sabor, traz momentos afetivos na nossa vida. Então, esses alimentos afetivos, eles são bem palatáveis. Então, geralmente são doces, geralmente são alimentos que recordam algum momento que a gente passou, que a gente estava alegre. Então, por exemplo, o chocolate, ou até mesmo o brigadeiro, o sorvete, o bolo. A gente encontra esses alimentos quando? Quando a gente está num momento de confraternização, quando a gente está numa festa, ou seja, lá no nosso cérebro, lá na nossa memória, a gente, comendo aquele alimento, se depara com aquele cenário de felicidade, de uma festa, de uma euforia. Já outros motivos para você atacar os doces dessa forma é que o nosso corpo ele necessita de nutrientes, porém ele não consegue te falar, você não consegue assim piscar o olho, sonhar e o nosso cérebro está lá falando, olha, consuma triptofano, consuma vitamina C. Ele não consegue falar isso. Sim, é muito bom, né? O que ele coloca? Um gatilho, que é qual? Fome. E como ele dá esse gatilho da fome, se você não souber interpretar, não saber interpretar seu corpo mesmo, seus sinais, seus sintomas, você vai simplesmente ter uma compulsão alimentar por qualquer tipo de alimento. Então, por exemplo, você querer um chocolate, você querer uma pipoca, é porque esses alimentos ele contêm um aminoácido, que é o triptofano. Ele é precursor do hormônio da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, assim, quando você consome, querendo ou não, você faz com que o seu corpo produza serotonina e você fique bem mais alegre, feliz e tire essa questão da infelicidade, da tristeza. E no caso, a gente tem também aí, contraditório, a alegria. A alegria, você tem o que? A compulsão novamente. Você tá alegre, você quer comer sem parar. E você precisa entender qual que é a sua fome, qual que é a sua saciedade e o que é o principal, o que é a sua vontade de comer, que é diferente da fome. E, Pamela, como que a nutrição pode ajudar nisso? A gente consegue trabalhar de forma comportamental a alimentação na sua vida. Então, a gente tem mapa de fome e saciedade, você consegue saber quando você tem fome, a gente consegue te explicar para você entender do seu corpo quando é fome, quando você tem saciedade, quando é vontade de comer. Você pode colocar o seu prazer não somente no alimento, seja quando você estiver triste ou alegre, você pode colocar em outros momentos.
faça uma lista antes. Então, assim, ó, eu sinto prazer em ouvir música, andar de bicicleta, assistir um filme, para quando você estiver nesse momento de tristeza ou de euforia, onde você pode vir a desencadear uma compulsão, você vai lá ouvir sua música, vai lá passear no parque. Dessa forma, você não cria somente um vínculo ali com a comida no momento onde a sua emoção vai estar assim, estralando, mais afetada. Você vai ter outros fatores que vai fazer com que isso diminua. Para completar, a gente vai falar de 2 transtornos que acabam afetando diretamente a sua nutrição e o seu psicológico. E a gente vai explicar como que o psicólogo e o nutricionista podem trabalhar juntos para resolver essa situação. A gente vai falar da bulimia. A bulimia é quando a pessoa está acima do peso e se culpa por isso. Por isso ela induz vômito e se culpa por comer a quantidade exata que ela deveria comer para se manter viva. E sobre a anorexia, que é quando a pessoa é magra, porém ela tem um distúrbio muito grande no cérebro e ela se olha no espelho e não consegue se enxergar da forma que ela realmente é. E ela se sente gorda e acaba induzindo vômito também e não quer comer e acaba causando um mal maior. Bom, para tratar esses transtornos alimentares é importante uma equipe multiprofissional. Então, não só o nutricionista, como o psicólogo, o médico, o psiquiatra. Mas e a nutrição em si? O que ela vai ajudar? Primeiro, a gente precisa entender os objetivos de cada pessoa. Tanto na anorexia quanto na bulimia, a pessoa ela tem uma distorção da imagem corporal dela. Então, na anorexia, a pessoa ela chega numa magreza profunda e na bulimia, aquele excesso de peso, a pessoa acaba tendo umas restrições exageradas, acaba se culpando por aquilo, então induz o vômito porque se arrepende de ter comido e acaba tendo uma compulsão maior devido a essa restrição. Então, a crença alimentar é inadequada e com isso a alimentação acaba sendo inadequada também. Bom, a nutrição divide esse tratamento em 2 fases, a fase educacional e a fase experimental. Na fase educacional, eu preciso entender o motivo que aquela pessoa tende a fazer, seja a indução de vômito, parar de comer ou até mesmo a compulsão, qual é o objetivo que ela quer chegar fazendo isso. Eu explico para ela a nutrição de fato, então a importância de cada nutriente, o porquê que ela deve evitar as restrições alimentares, a purgação, ou seja, a pessoa ela induzir o vômito porque se arrepende de comer, a pessoa causar um mal, um malefício maior a ela por conta da comida. Então tirar essa crença de que comida é algo prejudicial, e sim é a frequência e o consumo que pode ser. Então é meio que alinhar com ela os alimentos, o corpo e o porquê que aquilo lhe faz bem entre os dois. Bom, então depois de ter passado todo o conhecimento sobre a nutrição, ela entender os seus sinais, sintomas e qual o nutriente, qual alimento é melhor para ela naquele momento, a gente pode trabalhar com diário alimentar. Então ela cita pra gente quais os alimentos que ela consome, o mapa da fome da saciedade incluído nesse diário alimentar, se ela teve a purgação, se ela não teve, se ela se arrependeu ou não, qual que era a sensação dela naquele momento, a emoção dela naquele momento. E a fase experimental é incluir os alimentos aos poucos para ela, é mostrar para ela de fato como aquele alimento vai causar benefícios e não malefícios. Então, uma forma assim, essa forma experimental é trabalhar com ela o prato em si dela, o que pode ser incluído, o que não pode, o que ela aceita, o que ela não aceita. E tem outras formas, milhares de formas de trabalhar com essas pessoas. A gente só tem que respeitar a individualidade de cada um. Gente, cada profissional trabalha com o indivíduo de uma forma individual, existem várias estratégias. Por exemplo, no caso da anorexia, a suplementação de zinco garante àquela pessoa o ganho de peso, garante com que ela evite ter ansiedade e depressão depois. Já um exemplo no caso da bulimia, um tratamento assertivo com todos os profissionais, 97% das pessoas não voltam a ter aqueles sintomas mais. Ela consegue se alimentar, ela consegue ver o seu corpo sem ter aquela visão distorcida. Então é algo que, se trabalhado, bem feito e assim, com empatias, com amor ao próximo, você consegue reverter essas situações.
E um terceiro transtorno que a gente vai abordar aqui é ansiedade. Gente, todo mundo tem ansiedade, tá? Todo mundo tem ansiedade, só que a diferença entre ter o transtorno de ansiedade e a ansiedade é que no transtorno você não consegue fazer coisas controlar. simples Sim, da vida. no transtorno você, talvez um cheiro te dê uma crise de ansiedade. E quando você tá ansioso, você tem um motivo mais plausível, por exemplo, vou fazer uma apresentação, estou ansioso por causa dessa apresentação, por isso meu coração está acelerado. Já na crise, não, você não tem um motivo aparente. Você pode ter crise de ansiedade porque viu a cor verde, por exemplo. E enfim, para finalizar, o que a nutrição pode ajudar na ansiedade? Gente, eu sou uma pessoa que eu tenho o transtorno de ansiedade, ou seja, a minha ansiedade causa por coisas simples do dia a dia e é onde me impede de fazer aquilo, algo normal que antes eu fazia e não faço mais. Vou dar um exemplo, eu não consigo mais andar de trem e de ônibus porque causa a minha crise de ansiedade. Eu não consigo ir para algum lugar sozinha que me causa crise de ansiedade. E eu sei que chegar numa pessoa que é ansiosa e falar faça isso que melhora, tente pensar em outra coisa, não é algo fácil, porque eu mesmo tento fazer isso comigo e não funciona. Porém, eu tento mudar o meu jeito, minha rotina, meus hábitos, para que isso melhore. E a alimentação, ela é incluída aí. Uma mudança na alimentação traz positivamente coisas boas para a ansiedade e diminuição desses sintomas. Então, gente, existem alimentos que ajudam, contribuem. Por exemplo, os alimentos com triptofano para fazer, aí o aumento da serotonina é algo que ajuda. Então, assim, consumir aveia, banana, chocolate são alguns exemplos. Cereais, carnes, Laranja. Vitamina C, que diminui aí o índice de cortisol, desse estresse todo. Esses são tipos de alimentos que ajudam. Enfim, tem vários, tá? Hábitos do dia a dia, como atividade física, também é algo que contribui. Você fazer um yoga, uma meditação, vai te ajudar. E a alimentação em si, por exemplo, no meu caso, eu vejo que se eu mastigar, diminui a minha ansiedade. Então, sempre ter por perto alguns snacks que sejam saudáveis, que quando te dá aquela crise você já começa a mastigar eles, já separa em porções. Então, snack de grão de bico, bolachinhas de arroz, enfim, existem vários alimentos que podem ajudar. Para finalizar, uma das dúvidas que surgiram, até mesmo aqui no Instagram do Proteção à Vida, foi referente ao excesso de açúcar doce causar ansiedade. Existem alimentos que evitam a ansiedade, conseguem diminuir esses sintomas? Existem. Porém, existem alimentos que pioram. Um deles é o excesso de açúcar, piora. O álcool piora. São alimentos que são excitatórios, são alimentos que assim causam uma irritabilidade no nosso organismo em excesso. Cafeína em excesso também causa essa irritabilidade e pode gerar crises de ansiedade. Então, o melhor é procurar um profissional que ele vai te orientar os alimentos que vão favorecer você a diminuir esses sintomas e os que vão piorar esses sintomas. E para encerrar, gente, se você tem algum sintoma de anorexia, bulimia, crise de ansiedade, ou se você conhece alguém que tem algum desses sintomas, é super importante que você passe num profissional, seja psicólogo ou nutricionista, ou nos dois, é claro. E é importante que você cuide da sua saúde mental da mesma forma que você quer cuidar do seu corpo. Porque o corpo interfere na nossa saúde mental e nossa saúde mental interfere no nosso corpo. Então, se tem algo desorganizado, tudo no nosso corpo desorganiza. Então, às vezes, um problema é algo que você acha normal. É normal a minha tristeza frequente, é normal a minha ansiedade. E você gera um problema de saúde maior e não sabe o porquê. E muitas vezes é essa pequena coisa que você encarou como normal que te causou um malefício maior. E, gente, não sintam vergonha de dizer, olha, eu não tô bem e eu preciso de ajuda. Porque todo mundo, em algum momento da vida, vai precisar de ajuda. E é isso. Esse foi o nosso vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato na página do Proteção à Vida ou na página da nutricionista Pamela. E a gente vai deixar os nossos contatos aqui embaixo, eu acho. Enfim, agora eu vou lá comer minhas coxinhas
É isso. Tchau, gente. Beijo. Se cuidem. Se cuidem mesmo. Bebam muita água. Comam bastante. E qualquer coisa, só entrar em contato com a gente, que a gente esclarece a dúvida de vocês, tá? Sem problema algum. Espero que vocês tenham gostado dessa live e que próximas terão, se vocês deixarem aí qualquer opinião, qualquer dúvida, nós vamos vir aqui esclarecer. É isso, gente. Tchau. Tchau.